seja bem-vindo a mais um Culto nos Lares. Isso mesmo, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando este culto hoje, dia 11 de abril, e nós nos reunimos na certeza de que o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está conosco aqui em nossa casa e também na sua casa, com a sua família, neste tempo de culto, nesse tempo de adorar, nesse tempo de bendizer, esse tempo de buscar o Senhor também em nossos lares. Como é importante a família estar reunida em culto. Nós queremos saudar a todos vocês que estão participando conosco com uma palavra bíblica muito significativa, muito importante, que nós encontramos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 39. Eu quero convidar o Davi Tiago para nos trazer a leitura desta palavra. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito bom saber isso, meus irmãos e irmãs. Não tem nada, absolutamente nada, que possa nos separar de Deus, que possa impedir que o seu amor nos alcance. Apesar de nós vivemos dias de angústia e de que as notícias não sejam muito boas, esta certeza eu e você podemos ter em nossos corações. Nada nos separa deste amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. E na mensagem de hoje, nós queremos aprender muito mais sobre esta verdade das Sagradas Escrituras. Então, participa conosco, vamos ouvir agora a pregação da Palavra do Senhor, que hoje vai ser compartilhada pela pastora Lilian. Amém. 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 Bom dia, é uma alegria termos esse momento de culto, nesse domingo que Deus nos dá, domingo que Deus nos dá para renovarmos as nossas forças físicas, mas também espirituais, onde podemos ter um tempo maior de buscar a sua palavra, de ouvir a sua palavra. Hoje é 11 de abril, na semana passada era Páscoa, um evento histórico, um evento muito importante, especialmente para todos os cristãos, né? Onde lembramos da morte do Senhor Jesus, a morte pelos nossos pecados, onde lembramos de que Ele venceu a morte, Ele foi ressuscitado para assim nos dar também a vida eterna, e Ele vive, e Ele reina. E quando nós lembramos então da Páscoa, especialmente, né, da ressurreição de Jesus, nós vemos vários textos onde apresenta de que ele apareceu primeiramente às mulheres, apareceu aos discípulos que estavam a caminho de Emaús, apareceu aos discípulos que estavam em um quarto, né, até fechado, eles estavam ainda temerosos com tudo que tinha acontecido, mas Jesus aparece no meio deles, diz: paz seja com vocês. E aí, naquele momento, primeiro Tomé não está junto, quando os discípulos contam. Então o Tomé diz: não, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, né? Nas feridas conhecemos essas histórias, que está registrada nas Sagradas Escrituras. E aí, numa segunda vez, então, aos discípulos, novamente, naquele quarto, Tomé está junto, e Jesus aparece novamente e até fala diretamente com o Tomé. E aí vemos vários outros relatos, mas nesta manhã, especialmente, quero trazer aqui um relato bem especial, lá de João 21. Após esses episódios aí, o Pedro, que era pescador, né? Ele resolve pescar. Jesus aparece algumas vezes para eles, mas Jesus não está mais sempre presente junto com eles como estava antes da sua morte. E aí o Pedro, talvez muito sem saber o que fazer, como seguir adiante, né? Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, ainda lhes faltava talvez um pouco de coragem, enfim, eles acabaram indo pescar, né? E aí o Pedro convidou mais alguns para pescarem, então, normalmente eles pescavam já às vezes a noite toda, né? Às vezes bem de madrugada, enfim. E vão mais 6 com ele, então em 7 eles vão pescar. A palavra de Deus nos diz que foi Pedro, foi João, né, e mais alguns então conhecidos, os discípulos, e 2 que não se sabe ali o nome. E
a palavra relata de que eles tentaram pescar a noite inteira, e sendo pescadores, mas não pegaram nada. E aí Jesus aparece, então, à beira do lago, e os discípulos não o reconheceram. Assim como com as mulheres, né? Quando Jesus chega perto das mulheres, elas ainda não o reconhecem. Quando Jesus fala o nome, então, né? Aí ela o reconhece. Como quando Jesus estava com os discípulos a caminho de Emaús, eles não o reconhecem. Mas quando ele vai partir o pão, então, eles reconhecem. E naquele momento, Jesus fala com eles, e aí eles ainda não o reconheceram, mas Jesus ele dá uma ordem, né? Jesus diz, olha, joguem as redes do lado direito do barco. E aí acontece novamente a pesca maravilhosa, aquela semelhante ao que tinha acontecido no chamado de Pedro, Tiago e João, que está registrado lá em Lucas capítulo 5. Os discípulos lá também haviam pescado já a noite toda, nada tinham apanhado, e Jesus então manda jogarem as redes outra vez, e eles jogam e pegam muitos peixes, né? Vem o barco do amigo lá e dividem, porque senão o barco até iria afundar, as redes iriam rebentar. E ali, após aquela pescaria maravilhosa, Jesus chama eles para serem pescadores de homens. E eu calculo que naquele momento eles lembraram, né? Lembraram daquilo que Jesus tinha feito há uns 2, 3 anos antes, quando os tinha chamado para segui-lo. Então, o João, né, quando eles percebem a maravilhosa pesca novamente, o João diz, olha, é o mestre, né? É o Senhor Jesus, ele o reconhece. E aí o Pedro, então, ele coloca a sua capa e tibum na água, né? Ele vai nadando porque ele quer ser o primeiro a encontrar com o mestre. Mas eles logo chegam porque eles estavam só a uns 100 metros da beira, né, do lago da Galileia, ou Tiberíades, como também é chamado lá em João 21. E quando eles chegam lá, já havia brasas, né, já havia alguns peixinhos, já havia um pão. Jesus, ele já tinha preparado um café delicioso para os seus discípulos, pão e peixe. Esse era um alimento muito comido, né, naquela época, lá naquela região. A gente lembra de Jesus também multiplicando, né, pães e peixes, enfim. Não era o mesmo da ceia, né, o último jantar de Jesus com os discípulos, quando ele institui a Santa Ceia, era o pão e o cálice, né? Mas aqui ele faz um café da manhã, pão e peixe. Ele pede um pouquinho mais de peixe para que eles possam então comer. E agora sim, né? Após esse momento, o Pedro vai poder ter uma oportunidade, um tempo com o mestre para ser restaurado. E aí eu leio então do capítulo 21 de João, os versículos 15 a 17, onde nos é mostrado também a restauração do apóstolo Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Eu fico pensando como Pedro se sentia desde aquela
noite, né, alta noite da quinta-feira, ou quase madrugada de sexta-feira, em que ele negou Jesus 3 vezes, mesmo sabendo, né, mesmo tendo sido avisado pelo mestre. Passa a sexta-feira, né, Pedro acompanha o interrogatório, Jesus é açoitado, Jesus é crucificado. Passa o sábado, né, e nada acontece, e Pedro talvez já está lá entristecido, né, porque diz que após a terceira vez que ele havia negado e quando o galo cantou, ele chorou amargamente, ele se entristeceu com ele mesmo, né. Aí vem o domingo, onde Jesus aparece, e aparece as mulheres, aparece também para eles, mas possivelmente o Pedro não conseguiu ter um tempo a sós com o Senhor Jesus. E eu fico pensando que peso, que vergonha do mestre, que sofrimento, mas ao mesmo tempo que vontade de pedir perdão, de demonstrar e mostrar o seu arrependimento. E agora chega esse momento, né? Tanto é que o Pedro já sai nadando antes do barquinho, talvez porque ele queria logo, né, conversar com o Senhor Jesus. O Pedro era aquele que tinha a personalidade talvez mais colérica, sanguínea, né, de correr, de sair, de fazer as coisas primeiro e pensar depois, né? E aí o Pedro quer ter esse momento, mas ele primeiro participa lá do café da manhã, né, com os outros discípulos, mas agora ele tem esse momento a sós com o Senhor Jesus. E é interessante que Jesus não chega dizendo, mas eu não te avisei, Pedro? Eu te falei, Pedro? Você ainda disse que poderia morrer comigo e tal, né? Jesus não falou nada disso. A gente normalmente faz isso, né? Quando a gente fala para alguém, olha, não vai por esse caminho, não faz isso. E a pessoa às vezes insiste. Aí depois a gente diz, eu te avisei, não te avisei, eu te falei. Jesus não fala isso. Mas Jesus faz 3 perguntas para o apóstolo Pedro. Na verdade, ele pergunta 3 vezes a mesma coisa. E ele pergunta, primeiramente ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que todos os outros? E aí o Pedro responde, né? Senhor, tu sabes, Jesus conhece o coração, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus lhe dá uma tarefa. E Jesus lhe diz, apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. E pela segunda vez, Jesus então pergunta, Pedro, tu me amas? E o Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, e dá uma tarefa, pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E aqui a palavra nos diz que o Pedro ficou triste por ele ter perguntado pela terceira vez. Mas era necessário para que o Pedro fosse completamente restaurado daquilo que tinha feito, que o envergonhava, que o entristecia. E o Pedro responde novamente, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus dá novamente a tarefa, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Pedro precisava ser restaurado para dar continuidade ao chamado, ministério que a ele foi confiado. Ele não teria condições de exercer, né, o ministério que lhe fora confiado se não fosse restaurado por Jesus, se não tivesse essa oportunidade de demonstrar o seu arrependimento e de ser curado e de ter seu relacionamento com o Senhor Jesus novamente restaurado. Eu penso que muitas vezes nós, a nossa caminhada, também pecamos, né? Continuamos pecadores, infelizmente. Nós queremos ser transformados dia a dia e
se permitimos a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós somos transformados dia a dia. Deus, ele começa uma boa obra em nós quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas nós somos uma boa obra em andamento, não somos completos. E a palavra de Deus nos diz, né, como o David Thiago nos leu, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas para isso é preciso também termos a disposição, né, um coração disposto a buscar a Deus, a buscar a restauração, a buscar o perdão. E assim como Pedro fez com Jesus, às vezes a gente faz. E precisamos ser restaurados, né? Precisamos ter nossa comunhão restaurada. Mas às vezes nós fazemos isso com outras pessoas. Às vezes nós magoamos outras pessoas, entristecemos outras pessoas. E é difícil realizar aquilo que Deus tem proposto para nós se nós não pedirmos perdão, se nós não formos reconciliados. Porque nós somos reconciliados com Deus com esse propósito. Propósito de servir a Deus com os nossos dons. Cada um de nós é chamado a servir a Deus com o seu dom, com o seu talento. É para isso que nós somos criados, é para isso que nós somos restaurados, é para isso que Jesus veio a esse mundo e morreu em nosso lugar, para nos dar o perdão dos pecados, nos dar uma nova vida, dar significado para a nossa vida, para servirmos a Deus e servirmos o nosso próximo. Eu não lembro o que aconteceu, mas alguns anos atrás, quase 20 anos atrás, parece-me que eu me desentendi com a minha mãe, de alguma maneira. Ela não lembra mais e eu também não lembro mais. Mas esses dias, ela disse: Lilian, achei um cartão. Eu gostava de colecionar cartões. E aí eu acabei pegando esse cartão e escrevi para ela. No próprio cartão diz assim: Xi, acho que não fui legal. E dentro: o que eu posso fazer para que você me perdoe? Isso é o impresso já do próprio cartão. Mas eu escrevi para minha mãe. E por isso ela disse: Lilian, o que será que você fez que você escreveu esse cartão para mim? Eu disse: mãe, eu não lembro mais, né? Se você não lembra, que bom. Que bom que a gente esqueceu, né? Mas eu escrevi assim: amada mami, sei que muitas, mas muitas vezes tenho te magoado. Justamente eu, que quero servir a Deus de todo o coração, tenho pecado e falhado, deixado você triste. Realmente só Jesus Cristo é perfeito. Nós, como seres humanos, sempre falhamos e magoamos as pessoas que mais amamos. Sei que isso não justifica, por isso quero te pedir perdão. Obrigado por teu grande amor por mim. Louvo a Deus por tua vida. Sinceramente e carinhosamente, sua filha. Eu escrevi esse cartão no dia 28 de abril de 2001. Esse ano eu ainda estava cursando teologia em São Bento do Sul, morava ainda com os meus pais. Enfim, algo aconteceu e eu não me senti bem. Eu precisei escrever, eu precisei demonstrar também o meu arrependimento para minha mãe e pedir-lhe perdão. E a gente sabe que, vez e outra, nos desentendemos com familiares, com aqueles que nós mais amamos. Pedro amava Jesus. E mesmo assim, Pedro, ele acaba negando Jesus. Ele acaba entristecendo Jesus naquele momento. Mas ele é restaurado. E se temos essa palavra de Deus, é porque Deus, ele quer e pode nos restaurar. Ele quer renovar em nós o amor por ele. O amor pelo nosso próximo. O amor pelos nossos familiares. Ele quer nos ajudar a pedir perdão. Ele quer nos ajudar a perdoar. A de fato sermos restaurados para quê? Para que possamos servi-lo. Servi-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser.
em todos os momentos, mesmo ainda sendo apenas uma obra em andamento. Mas faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Assim como fez parte na vida do Pedro. Pedro precisava daquele momento. Nós também precisamos. Que nosso Senhor venha com seu Santo Espírito sobre nós e nos ajude a dizer: Senhor, eu te amo. Te amo de todo o meu coração, de toda a minha força. Ajuda-me a amar o próximo. Ajuda-me a perdoar até mesmo aqueles que nos fizeram muito mal. Até mesmo aqueles que são considerados, vamos dizer assim, inimigos, né? Mas perdão nunca é concordar com o que aconteceu, mas perdão é ser livre para viver uma vida diferente, para conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para nós, para viver segundo o propósito dele para a nossa vida. Deus quer nos restaurar. Deus quer restaurar também a tua vida. Que Ele assim nos ajude, por isso eu quero ter esse tempo, esse momento de oração com você que ouviu essa mensagem, que você também possa se colocar diante dele, diante do nosso Deus, em oração. Ó Santo Eterno Deus e Pai, eu te louvo e agradeço pela vida que o Senhor tem nos dado. Te louvo e agradeço, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós em Cristo Jesus. Porque Jesus veio a esse mundo, porque Ele viveu, ó Deus, entre os seres humanos, entre nós. Porque Ele demonstrou o teu amor, ó Deus. E obrigado, ó Deus, porque Ele morreu na cruz em meu lugar, no lugar de cada pessoa. Morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Obrigado, ó Deus, porque Ele venceu a morte, para assim também nos dar a vida eterna, uma vida contigo. E obrigado, ó Deus, porque quando nós cremos em Jesus, na sua obra, morte e ressurreição, vida, morte e ressurreição, nós agora somos transformados dia a dia, Deus, somos uma boa obra em andamento. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a demonstrarmos o nosso amor a Ti. Isso vamos fazer quando nós Te servimos com os nossos dons, ó Deus, aonde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, enfim, Senhor, nos ajuda a demonstrarmos o amor que temos a Ti. Ó Deus eterno, também nos ajuda a pedirmos perdão quando pecamos, a reconhecermos, ó Deus, que precisamos também do perdão, que precisamos, Senhor, ser curados, que precisamos ser restaurados, assim como o Pedro teve esse tempo contigo. Esteja também com cada pessoa que está nesse momento se colocando diante de Ti. O Senhor conhece o coração. O Senhor sabe tudo o que se passa, que o Senhor possa renovar o amor por Ti, que o Senhor possa restaurar, Senhor amado, que o Senhor possa ajudar na decisão do perdão, do amor. Pai amado, assim eu quero colocar também a vida de cada pessoa diante de Ti. Quero colocar também cada família, ó Pai querido, pedindo Teu Santo Espírito para olhar pelos relacionamentos, para que a gente possa demonstrar o amor uns para com os outros. Meu Deus eterno, também quero colocar diante de Ti toda essa situação ainda que enfrentamos do Covid. Muitas famílias têm perdido seus queridos, ó Deus. Muitas pessoas internadas, muitas esperando vaga. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Cura os enfermos, obrigado por aqueles que foram curados, que hoje já podem estar de novo no convívio da sua família. Dê-nos sabedoria e prudência no nosso viver, ó Deus, Senhor amado, e nos ajuda também para que, acima de tudo, nós estejamos Te servindo com todo o nosso ser, que o Teu propósito seja cumprido na nossa vida. Assim, ó Deus, nos colocamos nesse momento diante de Ti, pedindo, vem sobre nós e ajuda-nos a Te amar e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim oramos gratos por tudo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. E ficamos ainda agora com um hino, cantado pelo Grupo Conectados no último culto de Páscoa.
E assim, justamente diz que a gente nunca vai saber o preço que foi pago lá na cruz, porque Jesus veio a esse mundo por amor a nós. Que Deus assim fale aos nossos corações a cada dia. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, fomos abençoados com a palavra de Deus, uma palavra que, como diz o Salmo 119, é para ser lâmpada para os nossos pés e luz em nosso caminhar. E nós convidamos você a estar conosco também no próximo domingo, em mais um culto que nós queremos ter nos lares. E se você quiser, inscreva-se também no canal do YouTube da Paróquia Evangélica de Tuporanga, e assim você sempre poderá acompanhar as mensagens que são compartilhadas a cada domingo. Vamos pedir a bênção de Deus para que nesta bênção também possamos seguir a nossa vida, a nossa caminhada neste mundo, mesmo que vivemos dias agitados, mas na bênção do Senhor somos sustentados. Que o nosso Deus, um Deus eterno e poderoso, Deus de bondade, Deus que nos ama,
e que cuida de nós. Ele abençoe a todos, abençoe tua vida, abençoe tua família e te dê a paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, muito bem. Desejamos um ótimo domingo para vocês e uma abençoada semana e um grande abraço de todos nós. Abençoado domingo. Abençoado domingo. Tchau. Tchau.